entrar. Olá, eu sou a Vivi Machado, da Bendito Cão, e hoje eu estou tendo o prazer de entrevistar a oncologista Carla Salles, aqui de Florianópolis, super bem reconhecida, e também minha amiga, adoro ela. Tudo bom, Carla? Tudo, Vivi, tudo bem, graças a Deus. Então, eu achei importante te trazer para conversar com o público, porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre o universo da oncologia. Para quem não sabe, a oncologia é câncer, né? Sim. Então, eu vou te fazer umas perguntinhas. Eu fiz até uma colinha, porque eu não posso perder nada. Carlinha, qual a importância da castração para a prevenção de tumores em cães? E qual a melhor idade para a realização do procedimento? Certo. Então, a castração, ela é um evento que ela deve ser feita no animal ainda jovem, né? Antigamente a gente falava antes do primeiro cio, tá? Que a chance lá na frente daquele animalzinho, quando estivesse velho, diminuía muito, até 80% dele ter câncer de mama, por exemplo, uma fêmea, tá? Hoje já se mudou um pouco, se fala entre o primeiro e o segundo cio, tá? Então, para o animal até ficar um pouquinho mais jovem, mas não tão jovem, né, ser castrado, então o melhor momento é esse, entre o primeiro e o segundo cio que um animal seja castrado. Tá, vamos ver se eu entendo. Então, a partir dos 6 meses. Isso, depende do tamanho, né? Porque tem cachorro que é grande, vai entrar no primeiro cio, por exemplo, pega um dog alemão, né? Um Rottweiler, ela vai entrar no primeiro cio às vezes com 8 meses, né? Demora mais. E aí, o intervalo entre o primeiro e o segundo cio às vezes é de 4 meses, 5 meses. Então, às vezes ela vai ser castrada lá para 1 ano de idade, né? Então, diferente de um Shih Tzu, né? De uma cachorrinha pequenininha que entra no cio com 6 meses no primeiro cio, né? Então, existe essa diferença, por isso tem que estar atento, tem que estar, o tamanho do animal interfere no tempo que ele entra no cio. E se é de raça ou vira-lata faz diferença também? Não, faz diferença nenhuma, até o ciclo, o organismo é um só, né? Então, a gente tem que estar atento, o animal entrar no primeiro cio. Claro que, assim, isso é uma questão da medicina veterinária, as publicações recentes. Sempre é bom lembrar, não que tenha problema o animal ser castrado antes do primeiro cio. Pode, porque a gente previne esses animais fazerem um cruzamento indevido, né? Porque no primeiro cio eles já podem cruzar e ter filhos igual. Então, falando de câncer, falando do que as publicações falam, entre o primeiro e o segundo cio hoje é o melhor momento. Mas se castrar antes do primeiro cio e ele nem entrar no cio, né, nem ter problema, nem ter chance de cruzar, ok. Né? Às vezes a pessoa mora num lugar que é acesso fácil, de machos pularem muro. Eu tô esperando passar entre o primeiro e o segundo cio por causa do câncer. Não, né? Aí a cachorra vai lá, tem uma cria, né? E aí a cachorrinha é jovem com um nenenzinho já para cuidar. Isso não é bom para ela também. Então, assim, a gente tem que sempre usar o bom senso, né? E saber se a gente consegue realmente prender aquele animal no primeiro cio, ok, prendi, não teve chance nenhuma daquele animal ser coberto por aquela fêmea ser coberta por um macho, ok. Mas se existe essa possibilidade de um macho pular, né, o pátio, aí vamos castrar antes do primeiro cio, como sempre foi feito, né, pra gente evitar outras coisas. E me diz uma coisa, a castração pediátrica, que é de bebezinho, pode interferir alguma coisa com o animalzinho pode, por causa de fazer uma castração pediátrica, vir a ter câncer no futuro? Então, hoje já está se falando isso, né? Que o animal pode ter câncer ósseo, né? Então, por isso que pede-se para ele começar a entrar, começar a crescer um pouco para fazer a castração, né? Então, são coisas muito recentes, são publicações recentes, né? Então, não é que todo animal castrado antes do primeiro cio vai ter um tumor ósseo, não dá pra gente não é uma regra, não é uma regra, é uma possibilidade. Hoje já se fala para esperar o primeiro cio para aquele animal ter maturidade, né, óssea até, né, para a gente poder evitar também outros tipos de câncer, que não só o de mama, entendeu? Por isso que então tá se falando entre esse primeiro e segundo cio, tá? Sempre usando o bom senso, como eu digo, não adianta o animalzinho ser castrado entre o primeiro e o segundo cio e ter acesso à rua e cruzar com outros animais e ser atropelado, né? Então é uma responsabilidade, né? Concordo contigo, guarda responsável. Vamos para a segunda. Qual é o momento do tutor levar o bichinho a uma consulta com um especialista que nem tu, que é oncologia, depois dele ter passado por um clínico geral? Porque a gente costuma mais, assim, todo mundo fala mais, tu tem que levar o guarda responsável, tu tem que levar o teu cãozinho no mínimo 2 vezes por ano pro veterinário, fazer uma avaliação, ver se tá tudo bem.
Mas não vejo ninguém abordar sobre a parte da oncologia. Sim, isso é muito importante, tá, Vivian? Para todas as especialidades, não só a oncologia, né? O clínico geral, ele recebe o paciente, né? Então, eu achei uma bolinha no meu animal, eu vou no clínico geral e falo, olha, meu cachorro está com uma bolinha aqui na mama, né? No clínico geral, o ideal é que ele faça um exame citológico, muitas vezes, que é só um exame de punção com agulha, espere o resultado para encaminhar ou não para o oncologista para ele poder decidir que técnica será utilizada para aquele animal fazer um procedimento que seja cirúrgico, quimioterápico, antes. Então, a gente fala que a oncologia é uma especialidade multidisciplinar. Ela precisa do clínico geral, ela precisa do cirurgião, ela precisa dos exames de imagem, então todo mundo vai estar envolvido com aquele animal. Não é só o clínico geral ou só o oncologista, tá? Então, a gente precisa... Uma medicina multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Então, a gente precisa entender, assim, o animal chegou no clínico geral, tem a bolinha, viu que é um câncer maligno, opa, vamos esperar, vamos marcar a consulta com o oncologista para ver o que ele vai decidir fazer. Porque hoje a gente, infelizmente, recebe o animal já operado. E aí, o animal já está operado. Então, tá. Então, a gente já fez a primeira cirurgia. E a primeira cirurgia é a mais importante. Mas é operado pelo clínico geral? Sim, todo mundo pode operar, né? A partir do momento que você é veterinário, que você sabe fazer cirurgia, você tem condições de operar. Ele até pode operar aquele animal, mas, de repente, antes, passar por um oncologista para perguntar: oi, o que eu vou fazer com esse animal antes? É só tirar a mama? Quantas mamas eu vou tirar? O que eu vou avaliar? Qual é a margem que eu preciso? Isso é informação assim que parece pequena, mas faz toda a diferença no tratamento e no prognóstico, né? Que a gente fala que quanto tempo esse animal vai viver e poder ficar curado, né? Porque às vezes acontece de tirar só a bolinha, jogar no lixo, tá? Que isso daí é a pior situação que a gente vê. E depois de 1 ano o animal volta com aquele tumor pra gente, já é uma recidiva. Já é a segunda vez que aquele animal está com tumor e aí sim você pode ter as células já espalhadas, né, em pulmão, em fígado, enfim, né, a metástase, né? Então, isso não é interessante. Então, o ideal é que a gente tenha o animal ainda não operado, que a gente atenda ele, tá? Para a gente poder traçar uma conduta, um tratamento para aquele animal. Olha, o seu cachorrinho vai fazer a cirurgia de mama, mas ela tem que tirar todas as mamas daquele lado. Nossa, mas é só uma bolinha no meio da mama. Sim, mas o protocolo são todas as mamas daquele lado. E a gata? São as 2 mamas, entendeu? Então isso faz muita diferença. Não dá pra tirar um lado e depois daqui a 15 dias tirar outro? Dá, pode ser feito assim também, mas tudo isso tem que ser conversado com o tutor antes para ele poder decidir se ele vai poder fazer 2 cirurgias, se ele tem tempo para cuidar daquele animal em 2 cirurgias. Se aquele animal pode passar por 2 cirurgias, né? Então, isso tudo quem vai conversar é o oncologista, vai conversar com o tutor e com o clínico geral. Vai ser tomada decisões em conjunto. Então, assim, receber um laudo de um tumor maligno, senhor clínico, quem é o oncologista que o senhor indica? Eu indico tal pessoa, então vamos conversar com ele antes da cirurgia. É o melhor caminho. Tu sabes que, agora tu falando isso, bom, tu sabe que eu tenho 5, né? Uhum, sim. E aí eu fiquei pensando, eu como tutora, a gente não sabe de um monte de coisa. Sim. Eu pensei assim, não existe uma campanha pré. Depois que tá com câncer, aí tu resolve. Sim. Mas assim, se fosse fazer uma campanha de conscientização disso tudo que tu disse, seria feito com os veterinários das clínicas ou com os tutores? Para eles saberem como agir? As 2 coisas, né? Porque a gente tem o veterinário, que é um divulgador da medicina, né, em geral, e o tutor também. Hoje a informação está para todo mundo, né? Então eu acho que não há problema nenhum esse tipo de prevenção ser feita dentro das clínicas e ser feita também no ambiente fora de clínica, sempre monitorado, sempre tendo embasamento com o veterinário junto para poder, né, indicar para as pessoas, como a gente faz as campanhas de mulheres, né, de palpação. Então, Outubro Rosa. Outubro Rosa, né, e a gente já colocou isso para a medicina veterinária. Não pode ser só em outubro. Né? Não pode ser só em outubro, exatamente. Todo dia ali você fazer carinho, né, no bichinho. Então, eu acho que você ter essas 2 formas de divulgação, só quem ganha, quem vai ganhar? São os animais, né? Quanto mais a gente divulgar e não ficar restrito só com a classe veterinária e também ter a divulgação de mídia,
meu Deus, né? Tô tendo umas ideias aqui, pessoal, depois a gente vai conversar, Carlinha, sobre isso. Tá? Qual a periodicidade apropriada para a realização de consultas e exames preventivos para detectar tumores? Tá. É assim, normalmente, os animais idosos que são os que apresentam os tumores, né? Que são... É um animal idosos, senil... Até a partir de que idade? vamos colocar um animal de porte grande, a partir de 7 anos. Ele já é um senhor ou uma senhora, tá? Mais uma vez, o porte do animal interfere até na velhice. Totalmente. Ele vai envelhecer mais rápido, o animal de porte grande. Maior. Exatamente. Então, o gigante envelhece bem mais rápido do que o grande, do que o médio, do que o pequeno, né? Tanto é que a expectativa do pequeno muitas vezes é 17, 18 anos. E você pega um animal de porte grande, a expectativa é de 14, 15. Já aumentou, né? Eu só tô falando da expectativa já atualizada, né? Porque antigamente era de 12 anos, né? Então hoje os animais de porte grande já estão chegando a 14, 15 anos, né? Por causa de todos esses tratamentos que estão envolvendo eles, né? De prevenção principalmente. Então, assim, falando do tempo, um senhorzinho, né, a partir de 7 anos, o porte grande, um cachorro de porte pequeno, vamos colocar a partir de uns 10 aninhos, 9, 10 aninhos, o ideal seria que ele fosse pelo menos 2 vezes por ano fazer exames, consultas, exames de imagem, né, principalmente porque tem tumores que são silenciosos e a gente não vai ter sintoma. A gente só vai ter sintoma quando ele está muito grande, quando ele já está dando uma série de alterações no animal. Aí dá para mexer sempre, mas assim, tumores silenciosos acontecem com a gente também, com o ser humano, né? Então, com o cachorro mais ainda que não fala. Então, você precisa ajudá-lo a levá-lo no veterinário. Muitas vezes ele está sentindo uma dor e ele está mais quietinho, aí você acha que ele está quietinho porque ele é velho, mas na verdade ele está quietinho porque ele já está apresentando um sintoma, está comendo menos. Ah, está comendo menos porque ele é velho. Não, ele está comendo menos porque isso já é um sintoma, né? Então, isso daí, a gente que é leigo, que a vida passa rápido, passa correndo, a gente às vezes vê, já acabou o ano, programe-se. 2 vezes ao ano eu vou levar o meu animal, meu pet, ao veterinário, eu quero pedir os exames de sangue e de imagem. Exame clínico, de sangue e de imagem. Esse programa-se aí me diz muita coisa. A gente tem um artigo no blog Bendito Cão que fala sobre a tua responsabilidade. O teu cachorro é o teu ente da família. Sim. Então, ele também tem que entrar no teu planejamento de custos anuais. Total. É a vacinação, são os exames. Sim, sim. Tudo que envolve o animalzinho. Eu tenho, depois de muitos anos de formada, né, que eu tenho 18 anos de formada já, eu acho que o cachorro ele tem que ter aquela programação a poupancinha do seu cachorro. Sabe? Ah, que legal. Eu acho que é a poupancinha do seu cão. Então, você pegou o seu cão, sabe, pega e reserva R$30 por mês, R$50, o que você puder, né, que seja disponível. Aquele mês ele não foi no veterinário. Claro, além de tudo que você gastou com ele, com alimentação, com a higiene, né? Os custos fixos variáveis, né? Os custos fixos vão estar lá. Ele tem que comer, ele tem que tomar um banho, ele tem que tomar um vermífugo, fazer, né? Mas assim, coloque um dinheirinho extra, porque ele pode ficar doente. E ele pode ficar doente com 1 ano de idade, ele pode ficar doente com 6 anos de idade, ele pode nunca ficar doente, porque a gente recebe esse animalzinho muitas vezes na oncologia. Nossa, ele nunca ficou doente. Só que agora ele está com um problema sério. E isso daí pode ser dispendioso para tratar. E então, poxa, que bom, eu tive uma poupancinha dele lá, eu já tenho um dinheirinho lá guardado para cuidar dele, né? Porque a gente não, né, hoje tem os planos de saúde que ajudam também. Tá iniciando em Florianópolis e eu acho que é bem válido também, mas eu acho que você pode também fazer a sua particular. Isso, o seu projeto particular para o seu animal. Eu acho que isso é interessante, né? Dá pra faz para as crianças. E também dá para botar aquele desconto? Sim. Direto no banco, tu já nem pega aquele exatamente. Para garantir que vai ter. Exatamente. Ai. Ó, isso aqui é interessante. Os tratamentos de quimioterapia para cães são menos agressivos do que os realizados em humanos? São. Na verdade, assim, o animal, a gente fala que eles têm bem menos efeitos colaterais do que as pessoas, né? Quase todas as pessoas que passam por um tratamento quimioterápico tradicional, né? Não esses mais modernos, mas os tradicionais, elas vão perder os cabelos, muitas vezes ficar muito enjoada, não consegue se alimentar, né? O ritmo de vida dela muda, né? E fora a parte psicológica também que afeta muito, né? A gente sabe que a gente está doente,
a família fica todo mundo receoso. Conturba todo mundo, Conturba né? todo mundo. O animal, ele não sabe que aquilo está acontecendo. A gente sabe, mas ele não sabe. A gente que enlouquece, né? A gente enlouquece, exatamente, literalmente. Mas assim, ele tá tudo bem pra ele. O que ele não gosta de ir no veterinário ser picado. Isso ele não gosta, mas ele tem que passar por aquilo, né? Você não sente dor? Não, assim, ó, a quimioterapia, na maior parte dos casos, a gente aplica a quimioterapia e ela pode dar os efeitos colaterais de vômito, de náusea, né, que o animal não querer se alimentar, diarreia, alterações na medula óssea, que a gente tem que se programar e coletar o sangue no momento certo para saber se aquela alteração está acontecendo ou não. Mas, assim, eu vou te dizer que 80% dos animais que a gente trata não tem esses efeitos colaterais. Eles passam pela quimioterapia sem vômito, sem náusea, sem quase nenhum efeito colateral. A gente continua fazendo esses exames, porque eles são obrigatórios, né? Muitas vezes a gente pega a alteração no exame grave e o animal está lá comendo, pulando, correndo. Você liga e fala, tá tudo bem com o fulaninho? Até com medo já. Tá tudo bem? Tá ótimo, tá correndo, tá pulando, tá brincando. Nossa, né? E você vê como o animal é resistente e como realmente as medicações tem um efeito colateral menor do que nas pessoas. Eu acredito também por causa da dose, né? Porque a dose também que foi estudada para os animais é a dose máxima tolerada, tá? Então não é a dose total do medicamento, é a dose que aquele animal tem a gente tem uns protocolos, né? Já com os valores que aqueles animais podem receber. Então a gente, claro, não é uma receita de bolo. Quando eu pego um animal, eu vou iniciar com aquela dose dependendo do estado clínico geral dele, se ele é jovem, se ele é mais velho, qual é a dose que eu vou utilizar, tá? Também é dose dependente os efeitos colaterais, né? Quanto maior a dose, os efeitos colaterais também é maior, tá? Então, no geral, eles passam muito bem. O gato, mais ainda, a gente tem medo do gato na quimioterapia, mas o gato em si é bem menos efeito colateral do que o cão, tá? Então, eu sempre costumo falar, eu tenho bem mais medo do tumor do que do efeito colateral da quimioterapia, tá? Uhum. Então, sempre pensar nisso quando a gente vai entrar no tratamento, porque isso é muito comum. As minhas consultas, a gente fica quase uma hora conversando, porque é um momento bem delicado de iniciar um tratamento, né? Graças a Deus eu não passei por isso. Então, todo mundo tá com medo, né, de tratar, do que aquilo vai gerar na família, o que vai acontecer lá na frente, quanto tempo de vida aquele animal vai ter. Tem animais que a gente sabe que o tempo de vida é pequeno, né, por conta do grau do tumor. Mas assim, quando a gente indica uma quimioterapia, não é todo animal que vai receber quimio, tá? Não é todo tumor que vai receber quimioterapia, tá? Muitas vezes a correção é só cirúrgica, tá? E acompanhamento... É que nem na mulher também câncer de mama. Exatamente, e acompanha, né? Então, por isso que conforme o laudo é importante, por isso que a gente volta lá atrás naquela questão de quando eu levar, eu preciso que aquele laudo venha muito bem escrito, saber direitinho o que estava invadindo ao redor, né? Se estava pegando vaso, se não estava pegando linfonodos, que são os gânglios, tudo isso é informação que a gente precisa para iniciar um tratamento que seja com quimioterapia ou não, tá? Mas, assim, eu teria mais medo dos tumores do que da químio. Quando a gente indica a químio, os efeitos colaterais podem acontecer, a morte de um animal pode acontecer, tá? Em menos de 1% dos animais, mas acontece, tá? De um animal realmente fez uma quimioterapia e faleceu. E acontece nas pessoas também, entendeu? Então, assim, a gente não tá fazendo um tratamento para fazer o pior. A gente sempre está fazendo um tratamento para fazer o melhor, né? Mas as eventualidades podem acontecer, né? Mas eu vou te dizer que são bem menores do que nas pessoas. E um tutor que ama o seu animalzinho, o que ele vai pensar? Eu quero melhor pra... Não vou ser egoísta, né? Eu quero estender o tempo de permanência dele comigo, porque eu sou muito apegada. Então, aí por medo, porque eu sou... O tutor não é obrigado a saber, né? Por medo que a quimioterapia possa levar ele, eu possa dar alguma coisa, eu não vou tratar. Isso, acontece, assim, eu faço consultas às vezes que a pessoa fala, não, eu não vou fazer... Não vou mexer nisso. Não vou mexer nisso, não quero submeter ele a isso, o animal não veio para o mundo para sofrer desse jeito, para fazer esses tratamentos, eu prefiro que ele viva menos e acabe. Ok, eu acho que isso é filosófico, né? Eu falo, isso é uma filosofia de vida. Porque amanhã, de repente, ele também pode passar por um problema de saúde e também não querer se tratar. Isso tem pessoas que não querem, não é o ideal, né? Porque a medicina está aí estudando todo dia e evoluindo e para a gente viver mais tempo e com qualidade, né? Que esse é o importante, né?
Então, muitas pessoas não querem tratar, acontece, mas assim, a quimioterapia, né, o tratamento oncológico, ele vai envolver uma série de situações, principalmente cirúrgico, né, vai vir primeiro a cirurgia e depois da cirurgia a gente vai ver se vai entrar em quimioterapia ou não. É um tratamento extenso às vezes, né, não é um tratamento de 15 dias. Aí depois da cirurgia é pedido algum tipo de exame para tu ver? Sim, é o histopatológico, né, histopatológico e às vezes a imunohistoquímica, né, que a gente retira o tumor e envia ele para o laboratório faz as lâminas e vai te dizer quem é aquele tumor. Fala o nome e sobrenome, né? Nome e sobrenome do tumor. Então tá, eu já sei que aquele tumor é um tumor maligno e qual é a característica dele. Ele é um tumor que ele é mais localmente invasivo, ele pode voltar muito rápido naquele local, preciso de quimioterapia para isso, faço quimioterapia. Ele é um tumor que além de voltar no local, ele pode viajar à distância, que são as metástases, né, à distância. Espalhar o corpo. Isso, né, e aí a gente também pode fazer o uso da quimioterapia. E tem tumores que não, que são tumores que são só localmente invasivos, a gente faz a remoção, faz o estudo histopatológico e sabe que aquele tumor foi bem tirado, as margens estão livres, e aí você pode acompanhar aquele animal que não necessariamente fazer quimioterapia nele. Então, entendeu? Quando ainda não chegou no estágio de metástase? Nem sempre, né? Às vezes a gente sabe que é um tumor que ele é invasivo, a margem estava comprometida, já tem um linfonodo acometido, que são os gânglios, a gente tem que fazer a quimioterapia, tá? Ou é um tumor que a gente tirou e ele tem a capacidade de ter mais de uma via de disseminação, aí a gente tem que indicar a quimioterapia, tá? Então, assim, não é receita de bolo. Tá, os tumores eu costumo... Conforme o caso. Conforme o caso, eles são igual pessoas, eu falo, né? São igual pessoas, cada um tem a sua personalidade. Então tem gente que é mais calma, tem gente que é mais nervosa, tem gente que não fala nada e está sentindo coisas assim, espalhando, né, emoções para todos os lados. Então assim, você tem que saber como é que aquele tumor se comporta. É comportamento mesmo, né? Tem tumor que realmente é silenciosinho, né? E a gente quando lê o laudo fala, olha, ele é silencioso, ele é maligno, foi tirado e tem que fazer químio, entendeu? Porque as células, elas podem estar navegando, né, espalhando pelo corpo do animal e tentando se instalar em algum lugar. Aí é onde a gente indica químio. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque tem uma polêmica em relação à alimentação dos animais, né? Antigamente se dava resto de comida, depois começou a se dar a ração, aí tá, agora tem a ração úmida e agora tá... a EN, né? Alimentação natural. Aí eu te pergunto, a alimentação tem um papel importante na prevenção de várias doenças. Qual seria o melhor cardápio para um cão? Então, o melhor cardápio para um cão é uma alimentação saudável igual a nossa, né? A gente tem que comer comidas saudáveis, é melhor você comer alimentos saudáveis do que você comer junk food, né? Então, um animal que come tudo que o dono come, que é obeso, ele tem mais chance de ter tumor. A obesidade é um fator predisponente para tumores. Quando tu diz tudo que o dono come, ele come resto de comida? Não, é pizza. Fica com aquele olhar pidão, e aí o pai e a mãe dá só um pedacinho. Além do resto de comida, que a nossa comida às vezes é bem mais temperada, né? Tem a pizza, tem o doce, né? Tem doce não pode o estrogonofe que sobrou. Então esse animal ele vai ter uma tendência a ficar obeso. E aí as chances dele de ser um paciente oncológico ali na frente é grande, tá? Então assim, a rações de boa qualidade, né? Rações que a gente sabe que... Premium, tu diz? Normalmente são as premiums e as super premiums. Né? São as duas linhas de ração que o que está ali dentro a gente tem uma maior confiabilidade, tá? Mas, se você pode cozinhar para o seu animal, se você tem esse tempo, você procure um veterinário que faça um cardápio para o seu animal, tá? Porque isso também já temos, né? Agora tem também especialistas veterinários em alimentação natural, né? Tem, super bacana. Eu realmente acho que é interessante a proposta. E não é a alimentação natural do cão e do gato, não é o que a gente come naquele dia, vai comer, não é assim, né? Porque eles têm necessidades totalmente diferentes das nossas, né? Então tem que ter um cardápio para o seu cão,
que ele tem aquelas particularidades, igual um nutricionista humano, né? O veterinário hoje já está fazendo isso. E se você pode cozinhar para o seu animal, cozinha para o seu animal, que eu acho que é interessante. Eu acho que a alimentação natural, ela é melhor, tá? Se eu pudesse, eu faria para os meus cães, mas eu não tenho esse tempo. Mas eu acho interessante a alimentação natural, sim. Além da quimioterapia, quais os outros tratamentos eficazes para um cão com câncer? Certo. A gente tem uma série de tratamentos hoje disponíveis, né? A gente tem a cirurgia, primeiro, como te falei, a cirurgia ela é sempre, e a primeira cirurgia bem feita é o que faz toda a diferença no tratamento de um paciente oncológico, tá? Então, o planejamento cirúrgico do paciente oncológico, na primeira vez que eu mexi naquele tumor, ele vai ditar todo o futuro daquele animal. Então, isso é importante o tutor, né, não ter esquecer essa consciência, disso, né? Tá? Então, não deixar já ir tirando o tumor e deu. Porque muitas vezes o que a gente quer é tirar aquilo da nossa vista, né? Quero tirar isso da minha frente, porque isso daqui tá feio. Mas vamos ver como é que a gente vai tirar, tá? A gente tem hoje a eletroquimioterapia, que é um procedimento, que é uma quimioterapia... Como é o nome? Eletroquimioterapia, nome grande. Eu aplico essa técnica aqui em Florianópolis, é uma técnica vinda da Europa, tá? Bem difundida na Europa, inclusive em humanos lá, tá? E, o segundo polo de aplicação é a Argentina e nós aqui estamos disputando o segundo polo de aplicação. Nós aplicamos muito a eletroquimioterapia, ela está sendo bem difundida. Que é o que especificamente? É uma aplicação de quimioterapia no local onde a gente tirou o tumor. Então ela elimina as células do local. Tá, ela é direcionada então. No local, tá? Então ela não vai trabalhar no corpo todo do animal, ela vai trabalhar só ali naquele local onde foi removido o tumor. Então, muitas vezes a gente nem precisa tirar o tumor, a gente só aplica ela para eliminar o tumor. Então tem tumores que a gente hoje está aplicando só eletroquimioterapia, tá? E ela é um complemento, muitas vezes, em cirurgias. Por isso que a gente precisa ser avisado antes, porque aí eu já falo, olha, esse tipo de tumor é um tumor que ele tem, é igual um polvo. A gente só tá vendo a cabecinha dele para fora. Lá embaixo estão as pernas, estão os tentáculos. E aí a gente associa na cirurgia a eletroquimioterapia. É mais um procedimento que a gente só tem a ganhar no tratamento, porque a gente está melhorando aquele procedimento cirúrgico, tá? Então, tem a eletroquimioterapia, tem a radioterapia já, a gente já tem radioterapia em São Paulo, tem um grande centro de radioterapia, fantástico, tá? Mas a radioterapia que tu está dizendo é que nem que se aplica, por exemplo, aos humanos? Exatamente, mesma coisa, tá? Então, um tratamento belíssimo que em São Paulo está sendo feito, pena que é em São Paulo, é um pouco longe da gente, tem um custo mais elevado também, né? Tem no Rio de Janeiro também, tá? Mas já fazemos. Então, a gente tem as ferramentas que os humanos têm, a gente já está tendo também, tá? E existem vários tipos de quimioterapia, né? Então, dentro da modalidade de quimioterapia, tem as injetáveis, tradicionais, e tem já as quimioterapias mais modernas, que também já... Vamos ver se eu entendi. Quimioterapias injetáveis é tu aplicar algum líquido local, é isso? Não, na veia, normalmente. Ela é sistêmica, que a gente chama, tá? Ela vai pegar todo o corpo, tá? A quimioterapia, ela vai eliminar células que são cancerígenas, mas ela também vai pegar células boas, por isso que tem os efeitos colaterais, tá? Por isso que quando a gente tem um animal com vômito, é porque ela pegou toda aquela região de estômago, ela também eliminou células boas do estômago, então ela também eliminou células boas do intestino, então o animal tem a diarreia, tá? Então ela também eliminou células boas da medula óssea, onde cai a contagem de células brancas e vermelhas. Então, a quimioterapia ela é sistêmica, ela percorre todo o corpo, tá? Mesmo sendo oral, ela é sistêmica, tá? Então, é essa aplicada, qual é a outra? A gente tem quimioterapias hoje que são terapias-alvo, né? Que a gente aplica em alguns tipos de tumores, que elas já são direcionadas só ao tratamento da célula neoplásica. Ela quase não invade a célula não neoplásica, a célula boa. Ela só vai matar o tumor, ela não vai agredir direcionada. Ela não vai agredir tanto a célula boa, tá? Então, são terapias novas, recentes, né? Já está vindo para o Brasil. Então, para alguns tipos de tumores, não para todos, né? São as terapias-alvo, tá? Que a gente já tem hoje a aplicação delas nos animais, que já tem pessoas, já faz tempo que já fazem isso, e a gente já está trazendo para a medicina veterinária, tá? Então, assim, os tratamentos o tratamento oncológico envolve várias coisas, não só quimioterapia, tá?
Eu não sabia. Bom. Que bom que a gente está tendo uma conversa que está sendo, espero que esteja sendo super produtiva, né? É meio confuso às vezes, é muita informação, mas Mas é importante que as pessoas comecem a ter consciência, Isso, né? comecem a escutar sobre o assunto. Depois de um tratamento bem sucedido de um câncer, qual a periodicidade indicada para exames e consultas de prevenção? Tá. Então, depois que a gente termina o tratamento oncológico, né, o tratamento de câncer, a gente pede o acompanhamento, terminou, faz os exames de imagem, tudo de novo, para saber se aquele tumor está resolvido, não tem metástase, né, que não tem em outros locais mesmo, deu certo o tratamento. Depois a gente pede acompanhamento com 3 meses, depois com 6 meses e depois uma vez por ano. Tá, vamos ver se eu entendi. Tá, terminou o tratamento. Aí dali a 13 meses, aí tem que fazer um monte de exame. Check-up de novo, exatamente. Depois 6 meses, todos os exames de novo. Check-up de novo. E depois com um ano. Isso. Tá. Isso aí. E depois deu? De ano em ano. Para sempre. Então é que nem essas mulheres. Isso. Tem que ficar observando sempre, né? Tem porque, como eu disse, assim, é muito silencioso, muitas vezes, né? Uma metástase no pulmão, não é porque o animal está com um nódulo no pulmão que ele vai já tossir, ficar com falta de ar. Não vai ficar tão evidente, né? Não, a gente só vai ter esses sintomas quando já está, assim, a capacidade pulmonar dele já está praticamente a zero, né? Aí a gente vai ter sintomas graves. Senão a gente vai ter um animal normal. Já está adiantado, a gente já perdeu, né? Ó, essa pergunta que eu vou fazer agora pra ti, Carla, tem tudo a ver com um vídeo muito legal que a Carla fez e eu publiquei hoje de manhã no Facebook Bendito Cão Comunidade, que é sobre apalpar as mamas. Aí a pergunta é a seguinte: como os tutores podem detectar um tumor em um cão? Qual o melhor método de palpação? É com as mãos mesmo, né? Com as nossas mãos, a gente virar o animal com a barriguinha pra cima, tá? O macho também, tá? O macho também pode ter tumor de mama, não só as fêmeas. Mas bem menos, né? A incidência é bem menor. E palpando, mexendo, né? Mas não só alisando, né? Alisando a gente às vezes não vai pegar, a gente tem que Eu vi que no vídeo tu foi bem devagar e tu pegou bem a mama, puxou. Gente, assistam o vídeo, vale a pena. Vocês vão ver ali ela fazendo o que ela tá dizendo aqui. Sim. Então a gente tem que realmente puxar, massagear, ver se tem algum carocinho, se a gente sente alguma coisa diferente, tá na dúvida, leva ele no veterinário, pede para conferir se realmente é um tumor de mama, tá? Mas é massageando mesmo, tá? Fazendo massagens com as mãos, o animalzinho relaxado, de barriga para cima, ou ele de pé, se tem cachorro que não gosta de ficar de barriga para cima, né? É difícil, ele não deixa. O negócio é fazer. Dá um jeito. Um abraço cachorro, disfarça, enquanto outro faz. Fica lá, vai dar o banho, né? Quem dá banho no animal em casa é um momento ótimo, porque na hora que você tá passando pela barriguinha, você já passa e já dá uma palpadinha. É uma vez por mês que tem que fazer isso? Olha, se você dá banho uma vez por mês, por exemplo, é uma vez por mês. Mas se você tem facilidade, pode ser toda semana, né? Toda semana você dá uma olhadinha nas mãos. É que nem a gente quando vai tomar banho, né? Isso, se tocar ali. Tá, preventivo, muito bom. Olha só, existem raças que têm mais predisposição para algum tipo de tumor? Poderia citar alguns exemplos? Tem. As raças são bem predispostas. A predisposição racial é um fator importante, né? Então, assim, temos quais raças? Tem o Boxer, tá? Tem o Golden Retriever. Infelizmente, é uma raça que tem bastante predisposição a tumores, principalmente tumor de baço, tá? Então, e são tumores muito silenciosos que devem ser... Por isso que o exame de imagem, que a gente comenta, né, que é o animalzinho idoso, de 6 em 6 meses, pede um ultrassom, vai no clínico geral, pede para fazer um ultrassom, né? É importante isso para a gente poder detectar, às vezes, no início a doença, tá? E me diz uma coisa, os shih tzus, os cachorrinhos pequenininhos, pug... Sim, aí esses cachorros grandes, o Rottweiler, o Golden, pastor alemão, Boxer, são animais mais predispostos, né? Os animais de porte pequeno, o Schnauzer, o Salsichinha, o Dashi, Poodle, o Shih Tzu, né? São de mama? Não, geral. A gente está falando de tumores, tá? Pug também tem bastante predisposição a tumores. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma raça, assim. Mas, assim, os que eu mais atendo são... Não que os mais atendo, mas que a literatura também fala, né? São esses animais. Tá.
Tá? E o vira-lata, tá? A gente já esquece do vira-lata, tá? O vira-lata, às vezes ele é mãe de poodle e pai shih tzu, né? Ele é filho de pastor com Rottweiler. Então, né, ele vai ter a característica genética vindo dessas outras raças. A gente atende bastante vira-lata, tá? Ah, meu cachorro vira-lata não vai ter câncer, não vai ter nada, o cachorro vira-lata não fica doente. É mentira, tá? Ele fica doente sim. Não, ó, vou ser obrigada agora a falar. Gente, é mentira. Eu tenho 5, são tudo vira-lata. E eu tenho fubá, que ele tem dermatite atópica. E eu passo cortado. É mentira mesmo. É mentira, é mentira. Vou pegar um vira-lata que dá menos gasto. Vou pegar um vira-lata que não fica doente. Você está pegando um ser vivo, né? Você está pegando um animal que pode ficar doente com 1 ano de idade, entendeu? Então, ele é um vira-latinha, ok, mas ele é um ser vivo. Por isso que independente se é vira-lata ou se é de raça, a gente precisa ter muita consciência na hora que vai adotar um cão, porque para as responsabilidades e saber que a gente vai ter gasto e que esse animalzinho pode ficar doente. Sim. E aí como é que fica, né? Guarda responsável. A gente tem que entender realmente isso. O cão, o gato, o passarinho, o hamster, qualquer animal que você coloque para dentro da sua casa, você é responsável por ele, né? Então você não foi obrigado a pegar ele, mas a partir do momento que você pegou, você leva ele às vezes por 17 anos da sua vida. 18 anos da sua vida. Tomara que os meus durem 20 anos. Eu acordo de manhã e sai todo mundo atrás de mim. Olha só. Agora a gente vai tocar num assunto que chega a doer o coração. A maioria das pessoas que têm cães são apaixonadas. São. Né? Então, por exemplo, eu vou te falar de mim, que tenho 5. Eu digo assim, ó, perguntam pra mim, quantos filhos tu tens? Eu tenho 6. Eu tenho uma humana e 5 patudos. Então, Carla, meu Deus, na hora que aquele tutor descobre, tá? Como é que tu fala? Como é que tu... porque assim, tu é uma veterinária, tu é um ser humano, também tem cães. Sim. Como é que tu passa essa informação? É um momento difícil. Muitas vezes quando eu faço a consulta, eles já sabem, tá? Porque o clínico já falou, tá? Mas assim, a família vem normalmente muito tensa, né? Então, a gente sempre fala de câncer e associa câncer com morte. Não é assim, tá? A gente tem que entender que é uma doença crônica. Assim como uma doença de coração, assim como um diabetes, assim como um problema de articular, é uma doença crônica. Então a gente pode tratar e dar alta, a gente pode, infelizmente, às vezes ficar no tratamento sabendo que aquele tratamento é o último tratamento que o animal vai passar na vida, que daqui a pouco ele vai vir a óbito, e a gente só vai estender o tempo dele fazendo tratamento com qualidade, isso eu sempre friso, porque assim, a ideia da oncologia veterinária não é a gente salvar o animal, salvar o planeta, né? Que eu digo assim, a gente não quer simplesmente tratar o câncer, a gente quer dar qualidade de vida. Não adianta ser egoísta também, A gente quer, porque tem animais que são barrados de tratamento, tá? Que não dá, a gente fala de tratamento paliativo. Eu não vou indicar cirurgia, eu não vou indicar quimioterapia sistêmica, né, na veia, eu não vou indicar situações muito agressivas para aquele animal, porque às vezes ele já está muito debilitado. Tá? Então, ou ele é muito velhinho mesmo, tá? Não vai conseguir, né? É difícil. Então, assim, a gente tem que ter muito bom senso na hora de indicar um tratamento, tá? Mas, quando a gente fala que o animal está com um tumor maligno, as pessoas estão tão tristes, né? Porque, realmente, como eu te falei, ninguém quer que o seu animal tenha câncer, ninguém quer que o seu animal tenha uma expectativa de vida reduzida, tá? Então, eu tento ser o mais... passar assim a maior parte do tempo fazendo eles entenderem que o tratamento é pra gente ajudar, entendeu? Mas eles reagem bem, eles demonstram que... A maior parte dos tutores sim. Não dá um ataque, nada? Não, assim, já tive alguns assim que ficaram muito, muito, muito abalados mesmo, né? Mas eu acho que é uma boa conversa que a gente tem que ter, que eu acho que essa conversa que é o importante da consulta, né? E do tempo que a gente vai fazer esse tratamento. Porque não adianta você se desesperar, as coisas estão ali, né? Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai tratar, a gente vai entrar em qual tipo de tratamento, o que o tutor está disposto a fazer no seu tempo, porque tem muita gente que trabalha o dia inteiro e não vai conseguir ajudar o animal.
Tudo isso eu tenho que ver, né? A questão financeira também, eu tenho que ver. É um programa que tu monta, é um programa, né? que a gente vai conversar naquele momento para que a gente sabe que o animal tem um tumor maligno, tem, mas e aí? É um tumor que eu vou resolver só com químio, que de repente eu não preciso de cirurgia? É um tumor que eu vou ter que fazer todos aqueles eventos de cirurgia, quimioterapia, né? Então, o que a gente mais tenta fazer o tutor entender é que a gente não quer ficar aumentando a expectativa de vida sem qualidade, tá? Muitas vezes a gente tem que parar o tratamento, porque o animal não está indo bem, entendeu? Não resolve eu ficar, né, ou levar o animal a óbito por causa do tumor, né? Então eu tenho que ter, olha, ele não está indo bem, eu vou ter que parar porque está tendo muita reação. Já tive animal que teve muita reação de quimioterapia, eu tive que parar, tá? Parou, tá lá, vamos continuar acompanhando, vamos ficar fazendo os exames. O tumor já não estava mais no animal, já tinha sido removido, tinha sido indicado quimioterapia para questão de metástase, para evitar metástase, porque a gente sabe que é tumor que pode espalhar, mas o animal indo muito mal em quimio, tá? Vamos parar, vamos fazer outro tipo de situação, vamos acompanhar ou fazer uma quimioterapia oral em casa, né? Mas, assim, é um momento realmente triste, né, Vivian? As pessoas ficam bem apreensivas, assim, que eu vou te dizer. Mas, assim, a gente, quanto mais eu trabalho com isso, mais eu entendo como é que a gente tem que falar com as pessoas em geral. Tem gente que está muito apavorada, você tem que acalmar aquela pessoa para fazer ela raciocinar e ajudar o animal, porque quem vai ajudar o animal é ela, né, que está em casa. E tem pessoas que estão bem tranquilas e, assim, às vezes a gente tem que falar, opa, olha, vamos tratar, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção porque a gente precisa tomar uma atitude. E aí a pessoa toma atitude. Mas graças a Deus os clientes que eu recebo são excelentes, são pessoas, tutores muito bacanas que, olha, nota 10, tá? São pessoas muito, muito comprometidas, conscientes, que não entram em desespero por qualquer coisa, ficam nervosas, mas eu acho que a frieza necessária para agir, né? A confiança no tratamento. A gente tem que confiar. Tá. Assim como nós no nosso tratamento também. Quais os exames necessários para um check-up completo? Olha, normalmente são os exames de sangue, né? Que é o hemograma, a parte bioquímica. Bioquímica vai ver como é que está a função do rim, função do fígado, função de pâncreas, tá? Urinálise, né, que é importante sempre realizar também. Ultrassom abdominal, que é aquele que tem a televisãozinha que o pessoal faz a avaliação do abdômen do animal. Mulher grávida vai ver o bebê. Isso, é isso daí, ultrassom. O raio-x também é uma grande ferramenta, tanto de tórax quanto de abdômen, tá? Hoje a gente tem a tomografia, já aqui na região, é excelente forma de diagnóstico. Tá? Tomografia igual faz pra gente, também faz pra eles, só que o animal tem que ser anestesiado, porque tem que passar dentro do tomógrafo e ele tem que estar paradinho, então a gente fica parado, né? O cachorro não fica, então tem que ser anestesiado para passar ali dentro, mas é excelente, tá? Então são esses exames, né? Depende também, claro, do que o tutor pode pagar. A tomografia já é um exame mais caro, mas é excelente, né? Pra gente pegar pequenas imagens, tá? A imagem já iniciais, né? A gente pega em tomografia. Planejamento cirúrgico, a gente usa muito a tomografia para se planejar cirurgicamente, né? Então, normalmente são esses exames. Tá. Agora a gente, para finalizar, tem duas perguntas que são um pouquinho mais polêmicas, mas que a gente tem que falar, né? Porque faz parte. Então eu vou te perguntar. Mais ou menos, qual é o investimento que o tutor deve ter durante o tratamento? Olha, o investimento ele pode ser de moderado a alto, né? Porque como envolve tudo isso, né? Envolve ele ir no clínico geral, depois ele passar no oncologista, depois ele fazer os exames de triagem, às vezes fazer a cirurgia, fazer a quimioterapia, repetir os exames. Então é um tratamento que é extenso, né? Mas ele pode ser de moderado a alto. Então, assim, pode variar de 2 mil a 10 mil reais, entendeu? O tratamento todo, tá? Que eu vou te dizer. Então, às vezes até mais de 10 mil, tá? Depende do grau do tumor. A gente hoje tem, a gente chama tratamento ouro, tratamento prata, né? Tratamento ouro é aquele que faz os melhores exames, a gente passa isso tudo na consulta. Se a pessoa tem condição de fazer, pra gente é excelente, porque a gente tem uma visão melhor do que está acontecendo.
É claro que não é todo mundo que pode fazer isso, então a gente vai para o tratamento, para os exames mais básicos, tá? Então a gente tem que fazer o que a gente pode, né? O que o tutor pode apresentar pra gente, mas é difícil você gastar pouco. Você não vai gastar R$500 para fazer um tratamento oncológico, não vai, tá? Então... É no mínimo 2.000? No mínimo, porque vai envolver cirurgia. A partir de. Tá. E aí, vai envolver cirurgia, ou vai envolver só uma quimioterapia, que como tem tumores que não se operam, tem tumores que se só faz quimioterapia, no caso do linfoma, por exemplo. A gente normalmente não opera um animal com linfoma, a gente só trata ele com quimioterapia. Então, é quimioterapia semanal, muitas vezes, aí de 4 meses de tratamento. Então, aí essa daí, às vezes, você vai gastar esses 2.000, 1.500 no mínimo por mês, entendeu? Também depende do tamanho do animal. Tu sabe se esses planos de saúde eles abrangem oncologia? Não porque não querem, né? Mas assim, ainda não. Ainda não. Não. Tá, então eu vou pra a pergunta que não cala. E as pessoas que não têm dinheiro e o seu cãozinho aparece com câncer, como faz? Sofre quieta? Então, infelizmente, assim, para ela procurar um tratamento especializado, a condição, por enquanto, está sendo essa, né? A gente não tem ainda o tratamento especializado popular, entendeu? Assim como no médico. E assim como não tem nenhum hospital Não temos hospital veterinário público em Florianópolis, né? Então, a gente já começa daí. Nem o atendimento clínico vai ter. O básico, né? Não então, tem. Quanto mais um tratamento especializado, né? Então, essa pessoa às vezes vai ter que juntar, fazer umas vaquinhas, né? Fazer alguma questão para tratar aquele animal dela, né? Eu já tive cliente que pegou empréstimo para tratar o animal. Eu faria. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa da programação, né? Que a gente realmente, às vezes, não sobra nem pra gente, né? Mas se a pessoa tivesse um dinheirinho guardado pro animalzinho dela lá, né, na velhice, ela podia usar esse dinheiro para tratar, né? É que às vezes a pessoa não tem, tá faltando até o dinheiro para pagar a luz, né? Exatamente. É complicado. Então, assim, aí que entra na história de você pode ter um cachorro? Você pode ter um gato? Porque a gente não pode ter um animal esperando que as pessoas ajudem a gente o tempo todo, né? Então, assim, a gente uma hora vai ter que pagar a consulta, tem que comprar ração, tem que dar remédio de vermes, tem que dar vacina, né? Então, isso não tem no serviço público, entendeu? A gente tem em Florianópolis atendimento gratuito na prefeitura, né? Atendimento clínico. Né? Mas eu já recebi o encaminhamento desses veterinários para tratamento oncológico particular, entendeu? Então, a gente sabe que as pessoas às vezes não vão ter aquela condição, a gente ajuda todo veterinário que nasce, faz veterinária, ele ajuda, tá? Por mais que as pessoas achem que a gente não ajuda, mas a gente ajuda, né? A gente faz tratamento gratuito, muitas vezes, a gente... quem é dono de clínica, então, nem se fala que quantas vezes já não botou um cachorro para dentro da clínica, 2, 3, e tratou, e alimentou, e deu abrigo para aquele animal ser liberado para uma casa e não pôde cobrar nada mesmo, porque ninguém ia pagar para aquele animal, né? E a gente também ajuda essas pessoas, né? A gente tenta ajudar, cobrar o custo base, o custo mínimo, né, para poder tratar, mas a gente não pode fazer isso para todo mundo, né? Tu sabe que eu não sei que dia que deu no Fantástico uma reportagem sobre isso. Eu acho que, se não me engano, ele mostrou o Hospital Veterinário de São Paulo, né? Sim. E ali mostrou um caso de um moço que ele chorou muito, porque lá eles faziam alguns exames, mas fizeram o procedimento. Tá no Facebook, Bendito com Comunidade, se quiser ver essa matéria. E aí o que acontece? Esse hospital fez o tratamento, fez a cirurgia, só que deu uma complicação, precisava de um exame que não tinha condições, ele, né, não tinha lá. O que ele fez? Ele não se deu por vencido. Não há nada, quando a gente quer, a gente vira o mundo, né? O que ele fez? Ele fez a vaquinha. Ele foi pra internet, contou a história da cachorrinha dele, fez a vaquinha, conseguiu. Eu acho que uma outra maneira também seria conseguir um padrinho, uma madrinha, alguém que tenha condições de abraçar, né? Sim. E eu acho assim também que as pessoas, em 2018, abram seu coração para ajudar, né? Para ajudar os cães,
seja sendo padrinho, seja pagando um vale castração, uma consulta com um especialista, no caso. Gente, a gente não vê o mundo a paciente, é muito bom saber que tu pode ajudar alguém, né? Então vamos repensar as nossas atitudes. Experimenta fazer e depois me manda um e-mail contando, porque tu vai ver que emoção pra ti fazer isso. Saber que tu tá ajudando, que mais um animalzinho vai ter qualidade de vida por causa da tua atitude. Certo? Deixa eu dar um beijo aqui na Carla. Obrigada, Vivian. Obrigada. E a gente hoje fica por aqui, depois a gente vem com outras entrevistas semanais. Vem com a gente, vem, porque todo cão é bendito.